Hoje é sábado de aleluia, um dia que fala de renascimento, mas que para muita gente ainda carrega dor. E talvez seja porque a gente nunca aprendeu de verdade o que é a morte. A gente aprendeu a ter medo dela. Eu sou Ana Paula Natalini, sou farmacêutica, mestre em farmacologia e também trabalho com consciência emocional, mental, vibracional e espiritual. Aqui eu traduzo temas profundos da vida, como dor, perda, relacionamentos e sentido da vida, de uma forma que você consiga entender, sentir e transformar. Se isso fez sentido para você, fica comigo até o final. Eu tô aqui com a minha cachorrinha, velhinha. O corpinho dela já não tá aguentando mais. E muito provavelmente eu vou precisar tomar uma decisão. Talvez pedir a eutanásia. E nesse momento, não existe teoria bonita. Existe dor. Existe o aperto no peito. E a sensação de que uma parte de mim tá indo junto. Por quê? Não é um cachorro. É a minha filha. Mas ao mesmo tempo, existe algo dentro de mim que não entra em desespero. E isso pode parecer estranho para quem tá de fora. Mas eu preciso te explicar isso com muita responsabilidade. Porque isso não vem de crença, vem de experiência. 2 dos meus cachorros já partiram. E com o tempo, 2 outros chegaram. E até aqui, isso poderia parecer só uma coincidência. Mas não foi. Existem padrões que quando você observa com atenção, não cabem mais na explicação do acaso. O mesmo tipo de comportamento, o mesmo jeito de olhar, reações muito específicas, preferências que não foram ensinadas, atender meu chamado pelos nomes antigos, respostas emocionais que não fazem sentido para um animal novo. E não é uma coisa isolada, é um conjunto, é consistência ao longo do tempo. Como alguém que vem da área da saúde, acostumado a observar padrão, resposta, comportamento, eu sei diferenciar emoção de evidência. E o que eu vivi não foi só saudade projetada, como a maioria compreende e rotula. Foi reconhecimento. E isso não significa que voltou igual. Não é sobre corpo, não é sobre forma, é sobre continuidade de essência. Essência se manifestando em uma nova estrutura. E quando você começa a olhar por esse lugar, algo muda. Não porque você quer acreditar, mas porque começa a fazer sentido. E isso não anula a dor, tá? Eu continuo chorando, eu continuo sentindo, eu continuo amando o corpo que tá aqui e sofrendo por ele estar indo. Mas existe uma camada dentro de mim que não entra em desespero, porque ela já viu que não termina. E talvez seja exatamente isso que a humanidade ainda não conseguiu acessar. A gente não tem medo da morte. A gente tem medo do que ensinaram pra gente sobre ela. Desde pequeno, ensinaram que morte é perda, né? Que morte é fim, que morte é sofrimento. Mas ninguém ensinou a observar. Ninguém ensinou a perceber. Ninguém ensinou a questionar. Só que a nossa essência já sabe. Ela reconhece continuidade, mesmo que a mente ainda não consiga explicar completamente. E olha que simbólico. A gente tá na Páscoa, um momento que fala de renascimento, mas que foi ensinado muitas vezes através da dor. Mas se você observa com consciência, Jesus Cristo não estava em desespero. Ele estava sereno, ele acolheu, ele consolou. Ele disse que estava voltando para a casa do Pai. Isso não é linguagem de fim, né? É linguagem de continuidade. E talvez a gente tenha interpretado tudo isso errado. Porque a diferença entre a vida e a morte não é desaparecer, é mudar de estado, é mudar de frequência. A matéria vibra numa frequência, a essência vibra em outra, muito mais sutil. E os nossos olhos físicos não acessam essa outra frequência sutil. Mas isso não significa que não existe. Significa só que a gente ainda não consegue perceber. E mesmo assim, isso não impede a dor. Porque a dor não vem da morte. A dor vem do apego à forma. Do toque que não vai mais acontecer.
do olhar que você não vai mais encontrar, da presença física que o seu corpo se acostumou a amar. E talvez é aqui que está a maior verdade difícil de aceitar. A morte quebra a ilusão de controle, porque o ser humano passa a vida inteira tentando controlar tudo. Controlar o tempo, controlar as pessoas, controlar as situações, controlar o que sente, controlar o que vai acontecer. Mas quando a morte chega, não tem negociação, não tem argumento, não tem controle. E isso assusta. Não só pela perda, mas porque naquele momento você percebe que nunca teve controle de verdade. E talvez seja por isso que ensinaram a gente a ter tanto medo. Mas nem todos os povos vivem assim. Em muitas culturas orientais, a morte é vista como uma passagem. E por isso, a dor existe, mas não vira desespero, porque existe compreensão. E talvez o que mais dói na morte não é a morte em si, é acreditar que acabou. É sentir que você perdeu, quando na verdade você só deixou de ver com os olhos físicos. Porque a essência não depende do corpo para existir. E mesmo assim, vai doer, porque você ama. Mas talvez a gente esteja sendo convidado a amar além da forma, a reconhecer que aquilo que é essencial não pode ser perdido. Então, se hoje você tem medo da morte, ou se está vivendo a dor de perder alguém, respira. Você não está perdendo o que é real. Você está atravessando uma mudança de forma, de algo que continua existindo, e talvez mais perto do que você imagina. E talvez esse seja o começo de uma nova consciência. Parar de tentar controlar a vida e começar a compreender que ela não termina.